Olá, meus queridos irmãos, um feliz sábado para você. Hoje nós estamos aqui novamente, dando continuidade aos nossos 10 dias de oração. Hoje, especificamente, é um dia especial, dentre os 10 dias, porque é a Santa Convocação. Hoje, o convite é para que você e eu, juntos, nós passemos não apenas um momento de oração, mas também façamos um jejum especial. Um jejum para clamar a presença de Deus com a gente. Um jejum para nos aproximar daquilo que Deus tem sonhado para nós. Então convido você hoje a fazer as suas 10 horas de jejum. Se você consegue fazer com tudo, água e comida, fique à vontade. Se você não consegue fazer com tudo, pode se organizar para fazer o jejum da maneira que você puder. Mas o mais importante é que durante essas 10 horas, o seu coração esteja inteiramente ligado a Deus e ao seu Espírito. Hoje, a nossa mensagem de hoje, lembrando que nós estamos utilizando o nosso livro Primeiro Deus, chamado A Oração, e o tema central são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Lembrando que você também consegue acessar uma revista específica para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, através das mídias sociais, você conseguirá este material para vocês também. Hoje, o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a missão. A minha missão, a sua missão e a oração. Porque quando nós falamos sobre oração, nós falamos em missão, e quando falamos em missão, falamos em oração? É claro, porque sem oração, a missão fracassará. Sem oração e sem o poder do Espírito Santo conosco, nós não iremos realizar de forma correta e também de uma forma que seja bem-sucedida o chamado que Deus nos chamou para cumprir. Eu quero começar lendo um texto com os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 1. O verso 8 diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Os discípulos estavam preocupados a respeito do momento exato que Jesus chegaria novamente à Terra para restaurar este planeta e salvar os seus filhos. Mas Jesus diz para eles aquilo que talvez eles não estavam esperando. Queridos, não importa o dia e nem a hora. O que importa é o que eu farei a vocês quando eu chegar no céu. Eu enviarei o Espírito Santo e ele capacitará cada um de vocês a realizar a obra que Deus chamou você para cumprir. O mais importante não é que dia Jesus voltará, mas como eu estarei no dia que ele voltar. E é interessante que nós temos uma parábola, que é a parábola dos talentos, onde um recebe 5, o outro 2 e o outro 1. Quando o Senhor volta, perceba que aquele que tem 5 talentos está ainda aplicando os seus talentos e os multiplicando. Porque receber a 2 é a mesma coisa. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento, este enterrou o seu talento com medo de gastar. Querido, você conhece o final da história. Você sabe quão exaltados foram os 2 primeiros. Porque quando o seu mestre chegou, eles estavam usando aquilo que o Senhor havia concedido a eles. Jesus ele prometeu aqui o Espírito Santo sobre a sua igreja para que a igreja fosse capacitada para cumprir Mateus capítulo 28, a grande missão. E a grande missão que Deus me chamou para realizar
é ser luz para o mundo. Essa luz que eu e você deveremos ser todos os dias por meio da capacitação do Espírito Santo de Deus. Erroneamente, às vezes nós achamos que podemos cumprir a missão por nossa própria força, por nossa própria capacidade. Quão errado está o nosso pensamento quando pensamos dessa forma. A missão que Cristo nos chamou para realizar, irmãos, ela é impossível. Ela é impossível aos olhos humanos. Eu e você não seremos capazes de cumprir a missão que Deus nos chamou para realizar. Desculpa, mas é verdade. Mas quando o Espírito Santo está contigo, está com a sua igreja, está com o distrito de Adamantina, amados, nada se tornará impossível. Na verdade, Deus poderá fazer muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. Não apenas aquilo que nós planejamos. Muito mais. Mas para que isso aconteça, e aqui eu tenho o segredo do que os discípulos fizeram no próprio capítulo 1, no verso 14. Após aquele dia, todos então se reuniram e perseveravam unânimes em oração. Amados, a nossa igreja precisa se unir em propósito, em objetivo, em trabalho, em consagração. Eu e você precisamos clamar pelo poder de Deus juntos. Perceba, a Torre de Babel. Deus destruiu a Torre de Babel porque Deus falou: se esse povo permanecer unido, nada poderá pará-los. E a igreja de Deus não é diferente. A diferença aqui no caso, na verdade, é uma. Que o propósito deles não era fazer o que Deus queria, mas sim o que estava no coração deles. Mas a igreja de Deus, que está disposto a viver os sonhos de Deus e que estiver o coração de toda a igreja, nada poderá parar esta igreja. Essa igreja pode ser relevante nessa cidade. A nossa igreja pode fazer a diferença no mundo. Mas, pastor, é difícil, é impossível. Não para o Espírito Santo. Era por isso que os discípulos e a igreja se reuniu por 10 dias. 10 dias se consagrando a Deus. Querido, o Deus de ontem não é diferente do Deus do agora. É o mesmo Deus. Portanto, o Deus que realizou milagres no passado pode e irá realizar grandes coisas no presente. A irmã White, ela diz o seguinte no livro Testemunhos para a Igreja: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós ainda muito mais. Porque se naquele dia a missão era importante, hoje ela é essencial. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Precisamos entender que Deus tem um chamado para mim e para você. E esse chamado é maravilhoso, é tremendaço, é fantástico. É o chamado de saber que eu faço parte do time de Deus. E o Team de God é o time da vitória. O time de Deus é o time vencedor. É o time mais capacitado. Porque quem é o treinador é o Espírito dele. É o Espírito do Senhor. E a função do Espírito Santo é revelar à minha mente, à sua mente, qual é o caráter da consagração que Deus aceitará. Então, como deve estar o meu coração? Como devo eu viver a minha vida?
Como posso eu me consagrar ao Senhor? Quem vai mostrar isso para você é o próprio Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos mostra como nós devemos nos portar e nos fará mais parecidos com Jesus. A atuação do Espírito de Deus não remove de nós a necessidade de exercer nossas faculdades e talentos, mas nos ensina como usar cada faculdade para a glória de Deus. O que esse texto está dizendo nada mais é do que usar o meu talento para Deus, para que esse talento se transforme em um dom. E muitas vezes nós nos consideramos pequenos e inaptos para cumprir a missão. Eu disse isso ontem, que eu me sentia assim também. Na verdade, eu ainda me sinto. É por isso que todo dia eu tenho que clamar a Deus ajuda. Poder do Espírito, iluminação à mente e transformação de caráter todos os dias, para que eu demonstre um pouquinho na minha vida o amor que Deus teve por mim. Amados, não importa quantos talentos vocês tenham ou qual é o seu talento. Ah, mas eu só sei cozinhar. Como você vai usar o dom de cozinhar para pregar o Evangelho? Vamos fazer uma sopa para alguém que está precisando? Vou levar uma comida gostosa para uma pessoa que está passando fome? Mas, Alan, eu só sei fazer unha. Só sou manicure. Não importa. Tenho certeza que uma pessoa que não pode pagar uma manicure ficaria muito feliz de ser bem cuidada e ter suas mãos bem arrumadas, mas de uma maneira que glorifique a Deus, até através das unhas. Tenho certeza que ela ficará com o coração agradecido. Mas, pastor, eu não sei fazer nada. Não sei, eu só trabalho. Não sei fazer nada. Ora, use o seu trabalho como uma forma de aproximar as pessoas de Jesus. Entregue um livro no seu trabalho. Fale de Jesus para alguém no seu trabalho. Pastor, só sei abraçar. Abrace as pessoas com amor. O dom da hospitalidade é um dom fantástico que toda igreja deveria ter. O que não pode é eu achar que o meu dom, por ser pequeno, é insignificante para a missão. Se Deus te capacitou com os seus dons, use-os. Porque o Espírito Santo quer fazer grandes coisas por meio de sua igreja. Amados, eu tenho certeza que quando você se colocar à disposição, você vai começar a fazer coisas que você nem imaginava que você era capaz. Eu nunca me imaginei sendo pastor. Mas aos poucos, Deus foi me usando, foi me usando, foi me usando. Assim como Ele quer usar você também. E a cada um de nós. Cada faculdade para a glória de Deus. A missão é impossível, é verdade. Mas por meio do Espírito Santo é possível. Lucas capítulo 18 diz que os impossíveis para os homens é possível para Deus. Um coração consagrado faz coisas extraordinárias, sobrenaturais, coisas divinas. Mas para que isso aconteça, nós que estamos vivendo em um mundo de trevas, precisamos encontrar a luz. E se eu não estou vivendo a luz de Cristo, amado, vai ficar difícil. Por isso, é preciso consagração. Os discípulos não saíram para a missão antes de receberem o Espírito Santo sobre eles. Por isso, eles passaram 10 dias em oração. Não é à toa que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, nós temos aqui no capítulo 2, no verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como assim todos, pastor? Todos aqueles que estavam no capítulo 1. 10 dias de oração e consagração.
Pastor, eu estou fraco na fé. Então ora a Deus. Vamos juntos pedir que Deus nos fortaleça. Pastor, eu não sei pregar. Ora a Deus, que Deus capacitará você para pregar. Pastor, eu tenho vergonha. Ore a Deus, que Deus tirará de você a vergonha. Ou fará com que você saiba lidar mesmo com vergonha. E eu finalizo a minha reflexão de hoje com vocês, meus amados, com o capítulo 4 de Atos. No capítulo 4, Pedro e João, eles estão perante o Sinédrio, que eram os líderes do judaísmo. E eles são repreendidos pelos judeus, para que eles parem de pregar em nome de Jesus. Parem de falar desse nome. E o verso 19 do capítulo 4 diz assim: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Eu oro a Deus para que Deus nos ajude a termos esse sentimento de Pedro e João. Não podemos deixar de falar. Será que os nossos problemas têm nos feito deixar de falar? Será que a Covid-19, por exemplo, tem nos feito parar de pregar? Amigos, os discípulos corriam risco de vida todos os dias, mas isso não era motivo para eles pararem de falar sobre Cristo. Assim como nós também hoje podemos continuar pregando e falando. Mas pastor, eu tenho que ficar em casa, tudo bem. Tem as mídias, use o seu Facebook, use o YouTube, use o seu WhatsApp. Mas peça para que Deus te dê sabedoria para usar os seus dons de alguma maneira, mesmo em meio às dificuldades do momento ao qual nós vivemos. Pastor, eu quero estudar a Bíblia com 5 pessoas esse ano. Deus vai te dar 5 pessoas e até mais. Eu tenho certeza, porque o nosso Deus não falha. Primeiro dia, quinta-feira, nós falamos que o Espírito Santo ele é concedido a todos aqueles que pedem de coração, com convicção, com importunação a Deus, ou seja, pedido constante. Deus vai te ajudar. Mas a pergunta que eu faço é o seu desejo vivenciar experiências únicas, transformadoras com Deus? Essa é a pergunta. João e Pedro, eles saem do Sinédrio e vão para os membros da igreja. E eles contam o que aconteceram. Notícia triste. Notícia ruim, é óbvio. Vocês não deveriam mais pregar sobre Jesus. Mas interessante é o que a igreja responde. Verso 22, 23 e 24. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, ou seja, todas as pessoas da igreja, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os seis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Você entendeu, meu irmão? Queridos irmãos, vocês entenderam o que esse texto está dizendo para nós nessa manhã? Os problemas são uma oportunidade de nos consagrarmos a Deus. Os dias difíceis é uma chance de reconhecermos a nossa pequenez e a grandeza, a imensidão do ser divino. E entendermos que o nosso poder vem do céu, não é da gente. Que Deus ajude você a fazer a diferença nesses dias difíceis ao qual nós vivemos. Que o Espírito Santo te capacite para realizar o impossível. Mesmo você sendo pequeno ou você sendo grande, tendo muitos dons ou poucos dons, Deus vai usar você, se assim você permitir e desejar. Deus é um cavalheiro. Ele não faz nada que você não queira. Tudo nessa vida é escolha. A pergunta é: o que você vai escolher no dia de hoje? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido, nos ajude, Senhor, a entendermos que a Tua missão ela é essencial para nós. Mas para que venhamos cumprir o Teu propósito, precisamos clamar por Tua presença e pela unção do Teu Espírito, para que receberemos então assim poder para cumprir o Teu propósito. Abençoe a Tua igreja, nos abençoe e nos use para o Teu reino. Use cada um de nós, pequenos ou grandes, com poucos ou muitos dons, mas que todos nós façamos a nossa parte para que Jesus volte o mais rápido possível. Que a Tua graça nos transforme, que o Teu amor nos constranja e que Jesus seja a nossa luz. Amém. Que Deus te abençoe, um bom sábado e amanhã nos vemos novamente na igreja às 8 horas da noite.